E aí, tudo bom? Primeiro vídeo do ano e eu não poderia começar de outra maneira senão te desejando um maravilhoso 2021. Eu tenho certeza que esse ano vai ser muito melhor do que o ano que se foi. Aos poucos a gente vai voltando à nossa rotina, aos nossos planos, aos nossos sonhos. E é por isso que agora em janeiro eu resolvi fazer uma série especial pra você. Pra você que sonha em morar no exterior, eu quero te inspirar, eu quero te ajudar, eu quero trazer um monte de histórias de brasileiras que abraçaram seus sonhos e se jogaram nesse mundão. Eu espero muito que vocês gostem dessa série. Vão ser 5 episódios, eu sou a primeira falando sobre cidadania italiana. Sim, porque a cidadania europeia, gente, abre portas. Então eu quero contar pra você como é que eu tirei a minha cidadania italiana e como eu fui morar na Holanda como uma cidadã europeia. Cidadãos europeus têm permissão de morar em qualquer país membro da União Europeia. Então você não precisa de nenhum visto especial, o processo é super simples. Inclusive, se você quer morar menos de 4 meses na Holanda, você não precisa fazer nada. Se nesses 4 meses você resolver trabalhar, você tem que pegar o BSN provisório. O BSN, ele é como se fosse o CPF holandês e você precisa dele para trabalhar. Mas se assim como eu, você quer ficar mais tempo na Holanda, você tem que então se registrar no país. Para isso você precisa primeiro achar uma casa, seja uma casa só sua ou uma casa compartilhada, você só tem que fazer o registro nessa casa. Registrou então no município que você está morando, você pode ir até a prefeitura solicitar o BSN, o CPF da Holanda. Depois com o BSN na mão, pronto, está resolvido, é só isso. Então como cidadão europeu é tudo muito simples. Mas vocês sabem que eu não mudei sozinha para Holanda, o Rodrigo, meu marido, foi junto e ele é brasileiro, mas não tem cidadania europeia. Mas não tem problema, porque ele, por ser meu marido, ele tem os direitos que eu tenho. Ele pode viver e trabalhar normalmente na Holanda ou em qualquer país aí, membro da União Europeia, porém você tem que sim fazer um processo de visto e aí nesse caso é visto de familiar europeu. É legal também dizer que você não precisa ser casado no papel. Você, por exemplo, que tem uma relação estável, você mora junto há mais de 6 meses seguidos, ou você tem um filho com a pessoa, você já pode, na Holanda, não sei os outros países, mas na Holanda já é visto como parceiro. A única coisa é que eu não sei como é que faz essa comprovação. No nosso caso, como a gente é casado legalmente, a gente só colocou mesmo a nossa certidão de casamento e já foi aceito, já comprovou o nosso vínculo. Outro ponto fundamental é a questão de comprovação financeira, porque você como cidadão europeu, você é o patrocinador do seu parceiro, então você tem que comprovar que você tem condições de bancar você e o seu parceiro. Você pode fazer isso por meio de um contrato de trabalho ou então de dinheiro em conta, que foi o nosso caso. Mas o legal é que a gente pegou investimentos que a gente tinha no Brasil e anexou ao processo de visto do Rodrigo. A gente não precisou transferir dinheiro dos bancos do Brasil para a Holanda. No site do governo da Holanda tem tudo muito bem explicado, tem o link para solicitação desse visto. Tô deixando aqui na descrição do vídeo, tá? O link também do site para vocês acessarem mais fácil. E assim, o processo ele é fácil, gente. Não tem muito com que se preocupar, é só mesmo seguir certinho os passos que eles pedem, as informações que eles pedem. O nosso caso, assim, foi mais fácil ainda porque quem fez pra gente foi um advogado. Acontece que quando a gente mudou pra Holanda, o Rodrigo ele já tinha uma proposta de trabalho que tava só aguardando o visto dele sair para que ele iniciasse. Então a empresa deu o advogado para fazer aí esses trâmites mais burocráticos. Mas eu sei que ele anexou os seguintes documentos. Ele colocou a minha certidão de nascimento e a nossa de casamento, que foram fornecidas pelo governo da Itália, então estava em italiano, porque eu era italiana, né? Entrei como italiana na Holanda. Também a certidão de nascimento do Rodrigo, que foi traduzida para o inglês e estava apostilada, os nossos comprovantes bancários do Brasil e também o contrato do Rodrigo, né, a proposta de trabalho que o Rodrigo tinha. E eu vi na cartinha que ele escreveu, né, dizendo que eu, como italiana, tava querendo trazer o meu parceiro, parará, e que já havia uma proposta de trabalho para ele, porque ele inclusive trabalhava para essa empresa no Brasil e agora que estava mudando para Holanda e a empresa era na Holanda, eles queriam contratar ele lá e que só estavam aguardando o visto sair. Olha, eu não sei se isso fez ser mais rápido, eu só sei que na primeira semana, nos nossos, sei lá, primeiros 10 dias a gente já tinha feito o BSN e já tinha passado na parte de imigração. Na parte de imigração foi super tranquilo, a gente foi junto. As perguntas, assim, super basiquinhas, nada demais. Eles colocam um selo bem grande no passaporte do Rodrigo, que é o parceiro, e no meu também, pra vincular, né, a gente dizendo que ele é familiar europeu, e no caso, meu familiar. E aí, com isso, ele já sai com o visto
provisório, que é um visto que tem validade de 6 meses, mas assim, acho que antes de 3 meses na Holanda, ele já tinha recebido o visto dele, que é um cartãozinho, que é o cartãozinho de identidade. Ele segue um padrão europeu, inclusive é bem parecido com o meu italiano, é o dele que é em holandês, e com isso é a identidade dele. Então ele não precisa, por exemplo, ficar andando com passaporte. E esse é o processinho de morar na Holanda como cidadão europeu. É muito fácil, deu pra ver que assim, se você é um cidadão europeu, é ridículo o processo, e se você tá trazendo alguém com você, o seu parceiro, também não é nada difícil, é só seguir mesmo o formulário e preencher certinho com as informações. Caso tenha dúvida, pode escrever que eles respondem, mas eles demoram um pouquinho. E também, para fazer o agendamento com o IND, é legal fazer sempre com um certo prazo, tá? Quando tiver com a documentação certa, já faz, não espera muito, porque eles demoram às vezes para encontrar agenda, mais ou menos 15 dias, às vezes um mês. E antes de sair esse visto, o seu parceiro não vai poder trabalhar. Então é legal acelerar o processo para que fique tudo certinho, os dois fiquem aí com os documentos de poder trabalhar, viver e estar legalmente na Holanda. Outro ponto também, gente, depois que fizer a documentação de registro, de estar morando na Holanda, você tem 4 meses para contratar o seu plano de saúde. Plano de saúde na Holanda é obrigatório, todo mundo tem que ter e é máximo 4 meses para resolver isso, não pode passar disso. E agora então vamos para a segunda parte do vídeo, que eu quero te contar como é que foi o processo de tirar a minha cidadania italiana. Eu fiz esse processo na Itália, fazer no Brasil é muito mais barato, mas também é muito mais demorado. Sem dúvida, a parte mais difícil da cidadania italiana é você conseguir o documento original do seu ascendente italiano, que é quem permite você ter a sua cidadania italiana. Então assim, muita gente não consegue pegar esse documento e aí fica perdido e realmente não tem o que fazer sem ele. E aqui eu posso te dar 2 dicas. A primeira é de um grupo no Facebook que é só de gente fazendo cidadania italiana, então todo mundo ajuda todo mundo, vale super a pena. Tô deixando a descrição no link aqui do vídeo. E a segunda é contratar alguma assessoria. Existem assessorias que fazem só essa busca do documento. Às vezes, se você já sabe onde tá, mas você não consegue ter acesso, não consegue contato, porque algumas certidões estão em igreja e aí você não tem como acessar, como falar com essa igreja. Então você pode contratar alguém que vá até esse lugar e pegue esse documento para você. Mas todo descendente de italiano tem direito à cidadania italiana? A cidadania italiana não tem limite de gerações. Então, por exemplo, eu fiz meu processo com meu tataravô. Mas filhos de mulheres italianas nascidos antes de 48 não têm direito à cidadania italiana por via administrativa. Então, tem que entrar com processo judicial, é muito mais complexo. E aí, o que eu tô falando nesse vídeo não se aplica a esse caso. Eu não faço nem ideia como é que é. Mas se o seu caso não é esse, é fácil, né? Depois que você conseguir o documento do italiano, você tem que vir descendo até você, pegando certidões de nascimento, de casamento. Se tiver divórcio, tem que colocar as de divórcio também e de óbito de quem já não tá mais conosco. E aí você vem, desce todas as certidões, lembrando que as certidões aqui do Brasil tem que ser certidão de inteiro teor. Então, na hora de pedir no cartório, fale que é inteiro teor, ela é um pouquinho mais cara do que a simples. Você também precisa da certidão negativa de naturalização do seu ascendente italiano, mas esse documento você pede online. Tem um site que eu tô deixando na descrição do vídeo, então é só acessar, fazer o formulário e pronto, solicitar que você recebe em casa. E esses são os documentos que você vai usar para fazer a cidadania italiana. Só que você tem que ter em mente que é bastante cara a cidadania italiana, caso você queira fazer esse processo na Itália, que é quando a gente faz e a coisa acontece muito mais rápido. Eu, por exemplo, tirei a minha em 40 dias. Então, assim, tudo tem um preço e na época eu paguei com assessoria e com a passagem, eu gastei cerca de 18 mil reais. E olha que era pra eu ter gasto 20 mil reais, mas eu tive uma bela de uma economia porque o meu irmão, ele tinha feito a cidadania dele há menos de um ano, então eu consegui usar os documentos dele. Eu só precisei colocar 2 certidões nesse processo, que era a minha de nascimento e a minha de casamento, e o resto eu consegui usar dele, então eu economizei 2 mil reais de documentação. Uau, mas por que tão cara essa documentação? Porque você precisa pegar todas as certidões que eu falei, então do seu ascendente até você, e todas as brasileiras, elas têm que ser traduzidas por tradutor juramentado e elas têm que ser apostiladas. Então, por exemplo, o meu irmão, ele gastou cerca de 2.600 reais só com documentação. E outra parte que é bastante cara é a questão da assessoria. É opcional, não é obrigatório, você não precisa e tem muita gente que faz a cidadania italiana sem assessoria. Mas a minha opinião é que, assim, é uma mão na roda. Porque além dela saber o caminho das pedras, então fazer muita
muito mais rápido que a gente faria, sei lá, em uma semana, porque até entender todo o processo, ela que faz diariamente já te encaminha e a coisa anda mais rápido. Também tem a questão da verificação dos documentos. E aí, eu não sei se todas as assessorias são assim, mas a que eu fiz, ela tem a opção só de revisão de documento. E isso, mesmo que você queira fazer sozinho, faça a revisão pelo menos com o assessor. Por quê? Se tiver uma letra errada, alguma coisa que num registro de cartório se perdeu a letra ou mudou o E pelo I, coisas simples que acontece muito nos cartórios, já era, você vai ter um problema na hora de fazer a sua cidadania italiana. E aí imagina você tá lá na Itália tendo que resolver alguma coisa aqui no Brasil. Então melhor você aqui no Brasil entrega a sua documentação para alguém que entenda, essa pessoa vai ver, tá certo, ok, e aí você vai e faz o processo lá. Outra dúvida bem frequente é em relação a quanto tempo você precisa permanecer na Itália para tirar a sua cidadania italiana. Olha, eu fiquei só 40 dias e isso mostra como uma assessoria faz diferença aí nesse processo. Na minha primeira semana eu já fui na prefeitura, fiz o meu registro dizendo que eu tava morando naquela cidade, o endereço, tudo certinho. E na segunda semana o Vigili, que é o fiscal que te visita nesse processo da cidadania, já passou na minha casa. Então foi muito rápido tudo isso e muito bom, porque assim, antes do Vigili passar, depois que você fez o registro na prefeitura até o Vigili passar, você não pode sair de casa no horário comercial, porque se ele tocar na sua casa e você não tiver, o seu processo tem que iniciar de novo, ele dá como se você se cadastrou, mas não tá na cidade, é meio confuso, então você tem que ficar em casa. Então foi ótimo porque ele passou logo na primeira semana e eu já pude passear, tanto na Itália, quanto também visitar meu irmão que já morava em Portugal na época, então pra mim foi maravilhoso. Porque assim, depois disso, gente, você pode passear, se você mora na Europa, você pode até voltar pra sua casa, porque caso a prefeitura precise de você, você volta pra Itália. Então assim, eu fiquei passeando a maior parte do tempo da minha cidadania, e aí no final eu também dei muita sorte, porque assim, tem uma carta de não renúncia que chama, que é o consulado que tem que mandar pra Comune, pra prefeitura lá na Itália. E esse documento, ele fala que ninguém, desde o seu ascendente até você, renunciou à cidadania italiana, então, ou seja, a linha não foi quebrada, você tem direito à cidadania, e esse documento, ele pode demorar de 30 às vezes a 90 dias. E eu tava assim, morrendo de medo, porque eu falei, poxa, se demorar 90 dias, eu vou voltar pro Brasil sem terminar o meu processo, e depois eu vou ter que voltar pra Itália. Então, quando eu voltei de Portugal para Itália, já estava tudo pronto, já tinha lá o meu ID para retirar e eu voltei depois de 40 dias para o Brasil com tudo feito e resolvida. E foi isso, meus queridos. Essa foi a minha saga muito prazerosa para tirar a minha cidadania italiana. Se alguém me perguntar, eu realmente recomendo fazer com assessoria. Eu acho que faz toda a diferença, te ajuda muito. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece, dá um like também, deixa aqui nos comentários o que você achou. Qualquer dúvida, pode me escrever que o que eu souber eu sempre respondo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.